Então, o assunto de hoje vai ser gravidez, é o nosso segundo conteúdo para a nossa segunda prova de materno infantil. Então, gravidez é o período que vai da concepção até a expulsão do feto do corpo materno. Então, por mais que, assim, cada pessoa considera a gravidez de acordo com um determinado período. Mas a gravidez mesmo, ela começa desde o momento da união do óvulo com o espermatozoide, que ocorre ainda lá nas trompas. Então, que é a concepção, né? A fertilização. Então, gravidez começa a partir dali. Algumas não conseguem progredir, mas a gravidez teve início, né? E ela acaba quando o feto é expulso do corpo materno. O diagnóstico da gravidez ela é feito a partir dos sinais e sintomas que podem ser percebidos pela gestante, profissional, através de exames. Alguns desses assuntos que nós vamos ver nesse conteúdo, vocês viram em pré-natal em saúde pública. Só que como é materno-infantil, algumas coisas a gente vai ter que rever, tá? Então, como é feito o diagnóstico da gravidez? É feito através dos sinais de presunção, sinais de probabilidade, sinais de certeza, quais que nós vamos ver o que é que significa cada um. Isso é só uma revisão, porque isso vocês também já viram em saúde pública. Então, sinais de presunção são aqueles que são percebidos pela mulher. Qualquer sinal ou sintoma que a mulher que está grávida consiga identificar é conhecido como sinais de presunção. Quais são eles? O atraso menstrual, as manifestações clínicas da gravidez, que são náuseas, vômitos, tonturas, salivação excessiva, mudanças de apetite, né? Muitos enjoos, aumento da frequência urinária, sonolência. Então, esses são alguns sinais de presunção característicos da gravidez. Além disso, modificações anatômicas, como aumento do volume mamário, hipersensibilidade dos mamilos, tubérculos de Montgomery, que são eu vou mostrar, lá na frente eu vou mostrar para vocês, que são parecendo umas espinhazinhas que aparecem ao redor da auréola, saída de colostro pelo mamilo, que é o leite, coloração violácea vulvar, então a vagina ela fica mais arroxeada, cianose vaginal, também fica arroxeada a vagina e cervical, e aumento do volume abdominal. Então, esses são os sinais de presunção. Todos os sinais, eles podem ser percebidos pela gestante. Os sinais de probabilidade são aqueles que são observados pelo examinador, pelo profissional. Então, pode ser o enfermeiro, o técnico, o médico, né? Ele vai fazer o toque vaginal e ele vai perceber um amolecimento da cérvice uterina. O que é a cérvice uterina, gente? Do colo. Esse colo de uma mulher que não está grávida, ele não é mole. E quando a mulher está grávida, ele aumenta de tamanho, né? Ele entra um pouco mais para dentro da vagina e ele fica mais mole. Então, só pelo toque vaginal, você também dá para identificar esse sinal de probabilidade de uma gestação. As paredes vaginais também, elas ficam aumentadas, ficam arroxeadas, né? Um aumento da vascularização, com isso fica arroxeada. Também, quando você faz o toque vaginal, aqui no fundo do saco vaginal, que fica aqui nessa região, é chamado de fundo de saco vaginal, desse lado e desse lado. Se você toca, você sente uma pulsação acelerada, que no caso é já da criança, tá? Muita gente diz que ao tocar essa região que fica entre as duas clavículas da gestante, fica acelerado o batimento, aí diz que é o batimento da criança. Não é, gente, não é batimento de criança, não. Ali é o batimento dela mesmo. Mas dá para você perceber que se você fizer o toque vaginal. Outro sinal de probabilidade é quando você faz o exame beta-HCG e ele dá positivo, né? A partir do 8º ou 9º dia após a fertilização. Gente, dependendo do exame, por exemplo, de sangue, que é mais fiel, né?
se for bem, assim, bem no início, dá para diagnosticar logo bem no início. Às vezes não precisa nem esperar atrasar a menstruação. Se você faz o teste com 8 dias ou 9 dias, depois da fecundação, ou seja, depois da relação sexual desprotegida, já dá positivo ou não, tá certo? Por que é 8 dias, gente? Lembra quando a gente falou do conteúdo passado de fertilização, que o óvulo e o espermatozoide, eles se juntam aqui nas trompas, só que a gravidez não acontece aqui nas trompas, ela tem que descer em direção ao útero e se implantar na parede. Para que ele saia daqui das trompas, chegue aqui no útero e se implante aqui na parede, é justamente em torno de 8 dias, tá? E aí, por que dá para você identificar o HCG, que é o hormônio, a partir de 8 dias? Porque quem produz esse hormônio é justamente o feto que se implantou aqui no útero. Ele vai começar, na hora que ele se implanta, ele vai começar a produzir o HCG, ele vai cair dentro do sangue da mãe, e aí, ao fazer o exame, já pode dar positivo. Os sinais de certeza, eles são mais fiéis, é quando você detecta a presença dos batimentos cardíacos, né, que é os BCFs, que são detectados pelo sonar Doppler, que é um aparelhinho que parece um rádiozinho, a partir de 12 semanas, e pelo PNAR, estetoscópio de PNAR, a partir de 20 semanas de gestação. Esse aqui também a gente viu lá em saúde pública, e como era que fazia e tal. Percepção dos movimentos fetais, então quando a mãe já começa, inclusive até o próprio profissional, ele pode tocar na barriga e sentir os movimentos, que a partir de 8 a 20 semanas de gestação é um sinal de certeza. E a ultrassonografia, que através da ultrassonografia é possível ver o saco gestacional, que é o que se forma inicialmente, né? Normalmente, essa primeira ultrassonografia, bem no início da gestação, é melhor que seja por via transvaginal, porque como está muito pequenininho, fica mais fácil de você identificar quando ele é pela via vaginal. Com 4 a 5 semanas de gestação, você já consegue identificar a atividade cardíaca, né, que é a primeira manifestação do embrião. E com 6, a atividade cardíaca é a primeira manifestação do embrião, com 6 semanas de gestação. Somente com 1 mês e meio é que começa a você observar os batimentos cardíacos. Quando a gente falou até de embriologia, não sei se eu falei para vocês, mas o coração, ele começa a bater fora do corpo da criança. É como se fosse uma artéria dilatada, e aí depois a caixa torácica se forma e fecha. Mas com 6 semanas já tem atividade cardíaca. Antes de 6 semanas, quem faz a circulação daquele que, na verdade, ainda não é formado um feto, é ainda um embrião, aí é a mãe que faz essa circulação. Então, esses são sinais de certeza. Nós vamos ver as modificações que ocorrem na gestante. Essas modificações, gente, são fisiológicas. Não é nenhuma doença, ela é transitória. Normalmente, quando acontece o fim da gestação, né, que é com o parto, essas modificações elas vão desaparecendo, né? Que a gente costuma dizer que a gestante está voltando às condições pré-gravídicas, ou seja, está voltando o corpo dela antes. Então, essas modificações são normais, viu, durante a gestação. Em relação ao sistema reprodutor, quais as mudanças que ocorrem, né, na gestação? Em relação às mamas, há um aumento dessas mamas. Então, a mulher já ficou grávida, já começa a crescer as mamas, tá? E elas ficam doloridas, pelo menos no início, depois não tanto. Mas elas continuam aumentando. Isso ocorre, gente, porque desde o momento que a mulher engravida, o corpo dela já está se preparando para a lactação, ou seja, para amamentar, tá? Há também uma mudança na auréola e no mamilo, eles ficam bem pigmentados. Outra coisa, isso não é que essas transformações ocorrem, mas não necessariamente tem que ocorrer todas essas modificações
em toda gestante. Não. Às vezes uma acontece de uma forma, outra de outra. Às vezes uma mesma mulher, em gestações diferentes, apresentam modificações também diferentes, tá? Então, essa auréola, esse mamilo pigmentado, é muito comum falarem que quando fica escuro é porque é menino, né? E quando é menina não fica. Não, tem nada a ver, tá? Pode ou não ficar pigmentada, a maioria das mulheres ficam realmente mais escurecida. Também apresenta o que a gente chama de sinal de Hunter, que é uma auréola secundária. Muita gente acha que é porque a auréola cresceu, não é porque ela cresceu, é porque ela vai ficando escura e ao redor dela vai criando uma sombra, deixando ela maior. Esse não é sinal de Hunter. Também tem as veias dilatadas, né? Fica, como a mama cresce, gente, essa mama vai crescendo, então tem que aumentar a circulação sanguínea dessa região. E aí é nítido que você percebe essa dilatação dessas veias, chega, fica uns riscos esverdeados aqui na mama, que a gente chama de sinal de Halley, que é um aumento dessas veias, né, na mama. Há um aumento das glândulas sebáceas. Glândulas sebáceas a gente tem no nosso corpo inteiro, na nossa pele. Essas glândulas sebáceas, elas produzem um sebo que hidrata a nossa pele. E ao redor da mama, a gente também tem essas glândulas sebáceas. Quando a gente está grávida, essas glândulas sebáceas, elas aumentam de tamanho, fica parecendo umas espinhas, tá? E o nome disso é tubérculos de Montgomery, e elas acontece isso para poder lubrificar, já é preparando a mama, porque ela lubrifica a mama durante a lactação, tá certo? Não é para espremer. Tem muita gente que mesmo não estando grávida tem elas, não é para espremer, não é para fazer nada, elas não vão causar problema nenhum, tá certo? E muitas mulheres têm presença de colostro, que é aquele primeiro leite amarelado. Tem mulheres que têm muito leite mesmo durante a gestação, que também não é problema nenhum. Professora, eu também queria esses carocinhos aí no mamilo. Isso é normal? Porque são as glândulas sebáceas, tanto homem como mulher tem sem problema nenhum. Não precisa espremer. Tem muita gente que fica espremendo e tal, porque ao espremer você pode infeccionar, e nós não precisamos. É simplesmente glândulas sebáceas para poder lubrificar. A gente tem isso na pele inteira. Agora, nos mamilos, nessa região do mamilo, tem muitas pessoas que têm. E aumenta durante a gestação. E homens também pode aparecer. O útero, né? O que é que transforma o útero? É óbvio que é o local onde a criança vai crescer. Ele vai mudar completamente, tanto forma, como peso, tamanho, posição, consistência, né? Ele vai como se fosse o útero é um balão seco. E aí, à medida que a gravidez vai progredindo, ele vai crescendo como se você estivesse enchendo esse balão. E aí, quando você enche o balão, se você perceber, as bordas dele vão ficando mais finas, né? As paredes vão ficando mais finas. E é isso que acontece com o útero. O útero, antes da gravidez, um útero de uma mulher que não está grávida, ele é em torno de 7 centímetros. O útero, ele parece o punho da gente fechado, né? De cabeça para baixo, um pouco menor. E pesa em torno de 50 gramas. No final da gestação, esse útero pode chegar até 1 quilo, né, o tamanho que ele fica. Ele vai aumentando cerca de 4 centímetros por mês, 1 centímetro por semana, na verdade. No final da gestação, ele está em torno... Isso quando a mulher chega a 40 semanas de gestação, né? 38, 40 semanas. Ele chega até 36 centímetros e pode chegar até 1 quilo. No colo do útero, forma-se o tampão mucoso, que é chamado de rolha de Schroeder, sei lá esse nome aí, é tampão mucoso. Que lembra que eu falei, até quando eu falei de hormônios para vocês, que o tampão mucoso, ele é formado por alterações hormonais. A mulher que não está grávida, a vagina ela é constantemente úmida, e essa umidade é ocasionada por um muco, né, que é produzido por 2 glândulas que ficam aqui no colo do útero, chamada as criptas do colo, e por influência do estrogênio
começa a produzir esse muco. Quando a mulher fica grávida, a progesterona transforma esse muco em uma rolha. Parece uma rolha mesmo, é como se fosse um catarro mais grosso. E ele fica aqui no colo, tampa completamente o colo. E aí a gente chama de tampão mucoso. Para que é que serve, gente? Para proteger a criança. Muita gente diz que esse tampão é para prevenir o aborto. Não é, viu? Isso aqui, se acontecer uma dilatação aqui, a criança vai descer, esse tampão aqui não vai ser suficiente para impedir esse aborto. Mas esse tampão, ele, na verdade, ele impede que micro-organismos, por exemplo, entrem para cá. Aqui a região da vagina, ela é colonizada e corre o risco de acontecer uma infecção. Então, de certa forma, essa rolha ela vai proteger para não acontecer essa migração de micro-organismos para dentro do útero. As transformações que ocorrem na vulva, lembre-se, a vulva é aquela região, é o aparelho genital externo da mulher, que tem os grandes lábios inferiores, vai ficar maiores, eles vão ficar inchados e arroxeados. Isso ocorre, gente, porque toda essa região pélvica, toda essa região genital da mulher pélvica, ela vai receber mais sangue. Por quê? Justamente para ajudar no desenvolvimento da criança. Então, essa região da vulva, como ela vai receber mais sangue, ela vai ficar mais inchada e vai ficar mais arroxeada, porque há um aumento da circulação. A vagina também, como faz parte dessa região pélvica, vai ficar uma coloração avinhada, ou seja, roxa mesmo, por causa desse aumento da vascularização, né, da circulação sanguínea. Ela fica hiperatrofiada. O que é atrofia? Diminuição celular. Hiperatrofia é aumento das células. Então, ela vai ficar maior, a vagina, mais inchada, as paredes vão ficar mais frouxas, mais macias. Acontece um amolecimento e presença de secreção vaginal de cor clara e friável. O que é isso? Aquele muco que a mulher produzia, que era um muco mais liguento, né? Que a mulher produz normalmente, vai ficar mais claro e ele vai ficar mais aquoso. Por isso que a gente diz que é friável. O que é friável, gente? Se você pegar com os 2 dedos e estica, ele não estica. É como você ficasse fazendo com água. Se você pegar, molhar teu dedo com água e tentar esticar a água, você não vai conseguir. Isso aqui é uma secreção friável, ou seja, ela não estica, tá certo? Então, a mulher ela vai ter isso porque há uma mudança na acidez da vagina. A vagina da mulher, quando está grávida, ela vai diminuindo ou vai aumentar essa acidez, mudando o pH da vagina, por isso que também é comum aparecer algumas inflamações vaginais, que não é DST, gente. É porque, como a vagina ela é colonizada por micro-organismos, e qualquer alteração no pH da vagina, né, nessa acidez dessa vagina, ela pode favorecer o surgimento dessas infecções, né? Então, é muito comum acontecer isso. O períneo, que é aquela região que fica entre a entrada da vagina e o ânus, você percebe também um amolecimento, fica mais elástico, justamente para preparar aquela região para facilitar o parto, né? Porque aquela região é que vai formar o canal do parto, então tem que estar mais amolecido justamente para a criança passar. No sistema digestivo, quais as alterações que a gente vai ter? Só um minuto, eu ver se está perto de acabar. Quais são as alterações que a gente vai ter no sistema digestivo? Na boca, o que é que vai ter? As alterações gengivais. É muito comum o gestante apresentar problemas bucais. Por quê? A boca, ela é úmida, né? Tem a saliva que deixa ela úmida. Então, por causa disso, se tem líquido, tem um pH. Então,
há uma mudança no pH da boca, do líquido da boca. Com isso, favorece, por exemplo, o surgimento de cáries. Por quê? Porque nossa boca também ela é colonizada por micro-organismos. Se você não tiver uma boa higiene bucal, a tendência é que quando você está grávida é piorar ainda mais a situação. Então, é muito comum, por exemplo, muita gente diz assim, toda grávida tem dor de dente. Não, não é toda grávida. Às vezes, você tinha um problema bucal que não tratou, mas também não sentia nada. Por causa da gestação, que ocorre essas alterações hormonais, alterando a mucosa que reveste aqui os dentes, a gengiva, aí fica mais sensível, muda o pH da boca, aumentando a possibilidade de cáries, né? Aí o que acontece? Aquele problema que estava lá incubado, escondido, ele surge, tá? Então, é por isso que toda gestante, quando a gente começa o pré-natal, toda gestante ela deve ser encaminhada para o dentista, tá? Mesmo ela não apresentando problema nenhum. Uma das coisas que a gente faz com a gestante, no início da gestação, é encaminhar para o dentista, para ele fazer essa avaliação. Outra coisa que apresenta é a cialorreia, ou pitialismo. Alguém sabe me dizer o que é cialorreia ou pitialismo? Que são as mesmas coisas, são sinônimos. Alguém sabe o que é cialorreia? E o que é pitialismo? Que é a mesma coisa. Ninguém quer nem um décimo. Eita! Vocês estão vendo assistindo a aula? Ô, professora, é porque eu não lembro, mas eu escuto falar sobre isso aí todos os dias. Não sei se é a mudança da face, a perda de massa muscular, alguma coisa assim. Onde é que tu tá estudando isso todo dia? Vou assinar logo comendo, professora. É o quê? Oi? Eu tô assistindo a aula e comendo. E eu dormi. O pitialismo é salivação excessiva. É a tal da cuspideira que gestante tem. Não tem? Tem um negócio de uma cuspideira. É a cialorreia, viu? Ou pitialismo. Essas gestantes que apresentam cialorreia, a gente tem que falar para elas, porque assim, ela tem a salivação excessiva, e aí elas ficam cuspindo. A gente tem que dizer a ela que não é para cuspir, é para engolir. E se ela não engolir, porque acha nojento, sei lá o quê, se ela ficar cuspindo, a gente tem que dizer a ela que ela tem que aumentar a ingestão de líquido, porque corre o risco dela ficar desidratada. Então, tem que prestar atenção nisso também, viu? Em relação às mudanças que ocorrem no estômago, no intestino, há uma diminuição dos movimentos do intestino, por isso que é muito comum gestante apresentar constipação. Na verdade, a mulher em idade fértil é comum apresentar essa constipação, né? Por fatores hormonais. E quando está na gravidez, ainda mais. Algumas têm aversão a alguns alimentos, né? Muitas vezes é aquele alimento que ela adorava, ela simplesmente abusa o alimento, sente enjoos, tem regurgitação, principalmente de manhã cedo, que é aquele negócio aquelas golfadas de manhã cedo horríveis, né? Tem pirose. Inclusive, gente, essas regurgitação de manhã cedo aumenta o risco de vocês ter esofagite. Porque como de manhã cedo o estômago está vazio, e aquele negócio verde é só ácido. Então, ele vem queimando. E aí corre o risco de inflamar, viu? A garganta. Pirose. Agora, pirose, vocês sabem o que é pirose? Nada. O que é pirose, minha gente? Eu vou falar, que senão o Hernandes vai falar alguma coisa. É azia, Michele. É azia, viu? É a queimação no estômago, que muita gente fala que é porque o menino é cabeludo. Minha gente, pelo amor de Deus, o menino não está no estômago, não. O menino está dentro do útero, não tem nada a ver com cabelo. Essa pirose, ela ocorre por alterações hormonais e porque o útero vai empurrando o estômago, e aí a tendência é que aquele ácido do estômago fique voltando. Sente náuseas, vômitos.
Tem muita flatulência e também a constipação, tudo porque diminui esses movimentos do intestino. No sistema respiratório, com as alterações, aumento da frequência, então ela fica com a respiração mais ofegante, tudo isso ocorre porque o útero vai pressionando. Gente, o útero, ele vai crescendo e vai empurrando todos os órgãos para cima. Aí o estômago vai subindo, vai empurrando o diafragma, que é o músculo responsável pela respiração. E aí muitas, inclusive no final da gestação, não conseguem deitar direito, dorme praticamente sentada, porque fica com dispneia, né, com dificuldade respiratória, com falta de ar. É muito comum isso. Uma medida que a gente faz para diminuir isso é dizer a ela para ela deitar em decúbito lateral esquerdo, porque você deitando em decúbito lateral esquerdo, você melhora a circulação. O sistema circulatório, há um aumento do volume sanguíneo, porque tem que suprir, o sangue agora tem que ter suficiente para ela, como também para a criança. E aí também, como tem um aumento desse volume sanguíneo, o coração ele vai trabalhar também mais acelerado, então ela vai ter taquicardia, palpitação, por isso que é esse negócio de dizer que pega aqui no pescoço, abaixo do pescoço, entre as duas clavículas, aí diz, isso aqui é o batimento da criança. Não, gente, é o batimento da mulher, que realmente aumenta durante a gestação por causa desse aumento desse volume sanguíneo, porque tem que suprir tanto para ela como para a criança. É comum também a anemia, apesar de ser fisiológico, mas acaba se tornando patológico, porque a anemia, dependendo dessa anemia, se ela for muito severa, ela aumenta o risco de parto prematuro ou de aborto, tá? Varizes, por isso que um dos exames a gente tem que fazer pelo menos 3 vezes durante a gestação, o hemograma para detectar anemias e fazer o tratamento. Inclusive, a gente prescreve o sulfato ferroso, que é a medicação para tratar e prevenir a anemia, antes mesmo dela ter anemia, né? E é comum as varizes. Essas varizes, elas ocorrem principalmente nos membros inferiores, mas tem mulheres que apresentam até na barriga, mas é mais nos membros inferiores. E essas varizes é decorrente de quê? Dentro das veias, nós temos as artérias e as veias. As artérias vai levar sangue para o meu corpo. As veias pegam o sangue sujo e levam para o meu coração. Então, o sangue está lá nos meus membros inferiores, ele vai ter que subir para o coração. Quem é que está empurrando ele? São válvulas, né, como se fossem 2 porteirinhas, que você encontra dentro das veias, que elas vão abrindo e fechando. É duas válvulas, 2 porteirinhas. Fica abrindo e fechando, empurrando o sangue para ele subir para chegar até o nosso coração. Essas varizes, gente, nada mais é do que essas válvulas que ficam abrindo e fechando, elas danificarem, ficarem afolosadas. Então, elas não conseguem abrir nem fechar direito. Aí há um refluxo do sangue, e aí por isso que inicialmente elas ficam aqueles risquinhos esverdeados, mas aí elas podem ficar bem grandes e tal. E é muito comum isso durante a gestação, justamente por causa do peso do útero, que dificulta a circulação nos membros inferiores, favorecendo o surgimento das varizes. No sistema urinário, a gente tem Ei, Michele. Oi. Por isso que é importante a gestante fazer caminhada, né? Justamente, para melhorar a circulação, utilizar aquelas meias de compressão, que aquelas meias de compressão, como a ela vai o quê? Ela vai comprimir esses vasos, fazendo com que o sangue que está nas pernas suba mais facilmente para o coração, tá? Gente, nosso tempo está terminando, eu vou encerrar por aqui, e aí eu já volto novamente com a segunda parte, viu?